boa tarde. Meu nome é Larissa, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério que tem nos proporcionado tanto, tem nos proporcionado crescimento, tem nos proporcionado especialmente confronto. Porque essa palavra de Deus, ela não confronta, ela não transforma. E eu te convido a vir conosco, né? Assistir a mais vídeos, se você está vendo essa gravação através do YouTube, se você está aqui nessa sala Zoom agora ao vivo, não perca as reuniões, não só as reuniões de quinta-feira, nós temos reuniões de ensino às terças-feiras, nós temos reuniões para os homens às segundas, temos reuniões para os jovens, e todos nós somos jovens, então, por favor, reuniões para os jovens nas quartas-feiras, reuniões para as crianças, é tudo que se move no reino e que é tão importante para fazer com que com que a gente saia das trincheiras, né? E sobre isso que eu quero começar falando essa palavra. Nós estamos na semana de Páscoa, e eu havia pensado em trazer uma palavra relacionada a isso, né? Quando me chamaram, eu falei, semana de Páscoa, eu vou falar alguma coisa nesse sentido, mas o Espírito Santo me compele a falar sobre algo diferente. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque eu tenho congregado em uma igreja local, e nessa igreja local sempre tem muitos irmãos novos, sempre tem pessoas novas na fé, pessoas que estão aceitando a Cristo, porque essa igreja tem um trabalho evangelístico bem grande, né? Tá ali, é um templo físico, portas abertas, então a pessoa passa na frente, entra, então acaba tendo muita gente nova, muita gente que às vezes nunca pegou numa Bíblia. E talvez ali para aquele pessoal, para aquele público, seja importante aprender sobre algumas coisas básicas, sobre paternidade, sobre o amor de Deus, né? Mas aqui nessa sala eu vejo um povo sedento, eu vejo um povo que já entendeu tudo isso. Eu vejo que as pessoas que estão aqui estão buscando mais de Deus. Se você está aqui visitando Tropa hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez no YouTube, é a primeira vez que você vê um vídeo do Tropa de Elite pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Mas se você está fazendo isso online, numa quinta-feira à tarde, é porque você está disposto a receber do Senhor. Essa disposição, esse desprendimento e essa sede que essa sala Zoom traz, me fala todos os dias em que não é o suficiente falar só das coisas básicas, né? Porque nós já entendemos isso, né? Certamente todos nós temos um caminho longo a percorrer, eu tenho um caminho longo a percorrer, mas a gente já conhece a nossa identidade, a gente já se reconhece como filho, e agora nós estamos buscando nos aperfeiçoar em ser noiva, porque o Cristo vem buscar a sua noiva, e é isso que eu vejo em cada um aqui, e glória a Deus por isso. Por isso, e eu vou falar para vocês que, assim, até agora há pouco eu estava ali chorando e falando para o Espírito Santo que eu não gostaria de falar sobre isso, porque falar sobre reino, eu não tenho nenhum conhecimento, verdadeiramente, sabe? Quem participou da série de ensino Efatá, Graça e Reino, da paternidade ao noivado, viu ali às terças-feiras a Suzana explicando tão lindamente sobre o reino, com tanta carga, porque ela estuda sobre isso, ela gosta, ela fala com tanta desenvoltura, né? Se você ainda não viu, eu sugiro que você veja isso, né? Pegue lá no YouTube, tem a playlist do Efatá e outros vídeos do Efatá que tem ali sobre o ensino, falando profundamente sobre o reino. Lá tem muito mais alimento do que o que eu posso trazer nessa minha mensagem aqui de poucos minutos. Mas nessa breve mensagem eu quero deixar vocês, pelo menos, com uma vontade de buscar por isso. E quando a gente fala em reino, o que a gente imagina? Primeiramente, a gente precisa deixar claro que reino não é um lugar. O reino de Deus, ele não está em um lugar, ele não é no céu. Nós podemos ver claramente nos evangelhos que o Senhor Jesus pregava sobre o reino dos céus e não sobre o reino no céu. Céu não é um lugar para onde nós estamos indo, é um lugar de onde o reino está vindo para ser estabelecido na terra. Tanto que em várias passagens bíblicas é dito sobre o reino que se aproxima. João Batista batizava pregando o arrependimento e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Em Mateus 4,17, o próprio Jesus inicia o seu ministério ali, depois de ser tentado no deserto. As escrituras falam que ele, então, a partir dali, sai anunciando, né? Pregando, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, nós podemos ter a certeza de que o reino está vindo dos céus para ser estabelecido aqui, na terra. E apesar de a igreja ser um agente do reino de Deus, ela não é o reino em si. O reino não está na igreja, não está em um templo, o reino não está em uma placa, num lugar físico, o reino também não está em uma pessoa, não existe um ungido que fale propriamente sobre o reino, aquele ungidão, aquela pessoa que só ele sabe sobre o reino. Não, o reino não é nada disso. O reino dos céus é a extensão da autoridade de governo do próprio Deus, a extensão da autoridade dele. E quando Jesus fala, venha o seu reino, na oração do Pai Nosso, venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Ele quer dizer, venha a tua autoridade, venha o teu governo sobre nós. Ou seja, quando nós oramos isso, quando nós declaramos isso com a nossa boca, nós estamos abertamente falando, Senhor, tu tens o direito legal de exercer domínio, o domínio que já é teu nos céus. Exerce esse domínio sobre nós, porque nós somos governados por ti. Nós nos colocamos debaixo desse governo. Salmo 103, no versículo 19 ao 21, ele fala assim, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Na tradução da NVI, ali, aquele finalzinho é traduzido para aqueles que cumprem a sua vontade. Mas eu fiz questão de trazer essa versão da Almeida Corrigida e Fiel, que fala essa palavra, beneplácito, essa expressão que era usada muito nos tempos dos reis, que era usada muito no tempo da monarquia, né? No tempo da monarquia, para uma pessoa fazer qualquer coisa em uma terra que pertencia àquele monarca, que pertencia àquele rei, era necessário obter uma ordem de consentimento desse rei, o beneplácito do rei. Era necessário isso. O monarca supremo daquela colônia tinha que saber do que estava acontecendo. Tem um evangelista que eu não sei o nome, mas eu ouvi essa história certa vez, que ele dizia que a família dele, quando ele era muito pequeno, se mudou para uma ilha que era colonizada pela Inglaterra, era a colônia da Inglaterra, e os pais dele começaram a fazer, o pai dele era pastor e começou a fazer um trabalho evangelístico ali, eles moravam numa cabana muito simples. Então o pai dele, com o tempo, foi adquirindo material para poder fazer a casa, né? Que uma casa um pouco maior, ele começou a ter mais irmãos também ali naquela ilha, eles começaram e o pai dele queria uma casa maior. Então, quando ele já tinha todo o material em mãos, ele escreveu uma carta para o rei da Inglaterra, dizendo exatamente o que ele queria fazer e como ele queria fazer. E só quando essa carta chegou com a resposta do rei, mais de um ano depois, né? Porque eu lembro que é uma carta, né? Não era um WhatsApp, ele não mandou um e-mail, era uma carta, ela foi para a Inglaterra, ela voltou para aquela colônia, mais de um ano depois é que ele começou a executar a obra que ele já tinha todo o recurso para fazer. Ele já tinha tudo planejado, mas só com a autorização do rei é que ele começou a executar aquilo. Imagina, nós nem pensamos direito, nós já saímos fazendo. Nós mal planejamos, nem temos dinheiro para fazer o negócio e já saímos montando tudo sem nem perguntar para o nosso rei se é isso exatamente que ele quer, né? Que dirá esperar o tempo necessário de resposta dele. Nós fazemos as coisas até às vezes sem orar, que dirá esperar a resposta do nosso rei para que ele diga se a gente está fazendo algo que é coerente ou da vontade dele ou não. O reino de Deus não é só um reino que virá, ele é um reino eterno, mas ele é um reino presente e ele é um reino vindouro. O reino de Deus é um reino que foi, porque no Antigo Testamento, ali nesse salmo que eu li, o Salmo 103 fala, né, que o reino de Deus
o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ele já domina. Lá no Antigo Testamento, no Salmo 113, ele já falava isso. O reino de Deus domina. Mas o reino de Deus é um reino que porque ele se manifesta hoje em nós. E ali, em Lucas 17, 21, fala: e se dirá, aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está em vocês, ou em algumas versões fala, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele era no Antigo Testamento, e ele é dentro de nós, agora. E ele é um reino futuro, porque ele será plenamente realizado com a volta de Jesus. Ou seja, esse reino já é realidade aqui dentro de nós, mas alcançará toda a sua plenitude quando Jesus Cristo voltar em poder e glória, quando o seu governo for estabelecido em toda a terra. E hoje nós, como representantes do reino, devemos desde já nos submeter absolutamente a toda a autoridade do nosso rei, buscando diariamente adquirir conhecimento sobre todas as coisas, sobre todas as características que compõem esse reino. Em todo o ministério de Jesus, ele, além de fazer milagres, ele não veio só para fazer milagres. Aliás, os milagres aconteceram, mas Jesus veio para ensinar, para estabelecer o seu reino, o reino de Deus, e ensinar as pessoas o que fazer para ter acesso a esse reino. E aqui eu estou pincelando para vocês brevemente sobre reino, para que a gente possa entender um pouco, porque o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, e eu vou falar para vocês de uma maneira bem breve, essa minha palavra hoje é uma palavra bem breve, tá? É que todo reino tem um rei, todo reino tem súditos, todo reino tem um lugar, todo reino tem leis, todo reino tem uma ordem e uma organização que envolve língua e moeda. Se eu falar para vocês que tem uma pessoa que fala francês, que usa aquela moeda que é lá da França, que ela é daquele jeito, que ela vive naquele lugar, vocês vão se remeter ao reino da França. Se eu falar para vocês que tem uma pessoa que fala inglês, que usa libras esterlinas e que mora em determinado lugar e que fala daquele jeito, ela tem essas características, automaticamente a gente vai saber que aquela pessoa é inglesa. Né? Se eu falar para vocês que tem uma pessoa que se veste toda de pano, aquele sari, aquele negócio, tem uma pinta na testa, fala lá, umas línguas que a gente não entende, um árabe, um negócio assim, a gente automaticamente vai se remeter que aquela pessoa mora na Arábia. E nós? Como as pessoas sabem que o nosso reino é o reino dos céus? Porque eu não sou brasileira. Eu estou brasileira. Eu não sou uma... Eu amo a nação brasileira. Eu nasci porque Deus me colocou aqui, mas eu sou uma cidadã do reino dos céus. Porque uma cidadã brasileira é estereotipada, samba carnaval, vai para praia, aquela coisa, tem um jeitinho brasileiro. Não, eu não sou brasileira. Eu sou uma pessoa do reino dos céus. Então, nós temos que diariamente colocar essas características para funcionar, diariamente, né? Diariamente nós temos que buscar isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu me lembrei esses dias de que em 2017 eu tive a oportunidade de passar um mês na casa do meu irmão, né? Em São Francisco, na Califórnia. E aí eu fiz o meu passaporte, eu tirei meu visto, eu embarquei e eu passei um mês lá. Passei um mês com o meu irmão. E eu só conheci o que o meu irmão me levou para conhecer. Eu só desfrutei do que o meu irmão me deixou ali desfrutar, me levou para desfrutar. Eu, na verdade, não desfrutei muito daquele território, porque era tudo para mim muito estranho, né? O meu irmão trabalha muito também, então eu ficava mais na casa dele do que em qualquer outra coisa. Eu achei a cidade muito esquisita, linda, muito bonita, mas a cidade era muito esquisita, porque quem conhece a Califórnia ali sabe, o estado da Califórnia é um estado muito, como é que se fala? Ele é bastante, tem muita liberdade, digamos assim, né? É o estado que tem mais liberdade dentro dos Estados Unidos. As pessoas, a homossexualidade
ela é permitida, o consumo de drogas nas ruas ele é permitido. Hoje em dia, inclusive, o roubo até determinado valor ele é permitido. Então, assim, para mim era tudo mundano. Obrigada, missionária. Uma coisa muito estranha para mim. Eu era recém-convertida e tudo aquilo me fazia me sentir muito mal naquela cidade. Assim, era uma coisa muito desconfortável. Eu não entendia a ordem daquela cidade, eu não falava a língua, porque o meu inglês era how are you? Oi, só, não falava nada, e eu não tinha dinheiro, porque eu fui numa época em que eu estava vivendo uma crise muito grande aqui, meu irmão justamente me levou para passar um mês lá, para me ajudar de alguma forma, e eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha, eu fazia o que ele me dava um dinheiro para fazer, ou o que ele me levava para fazer. Ou seja, o que eu desfrutei daquele lugar? Zero. Zero. Eu não falava a língua, não tinha dinheiro, eu não entendia a ordem daquele lugar. Então, por isso que eu falo para vocês o quão importante é a gente buscar entender mais do reino, porque a gente vai para lá. E eu não quero chegar no reino sem saber a língua do reino. Eu não quero chegar no reino me achando desconfortável com a ordem que existe lá, porque eu não me acostumei com isso aqui. Essa terra, essa vida é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que a gente aprenda do reino e vá para lá para desfrutar, para desfrutar. E como eu estava dizendo, todo reino tem um rei, e o nosso rei nós sabemos quem é. Isso é ponto passivo, né? Nosso rei é o Senhor todo soberano. Os súditos são aqueles que se submetem a esse rei. Então, se você se submete a esse rei, você é um súdito. O lugar, porque todo reino também tem um lugar, o lugar é dentro de nós. Nós lemos ali em Lucas 17, 21, né? E depois ele será sobre toda a terra, como o profeta Zacarias profetizou ali, Zacarias 14, 9, que fala: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, o reino do Senhor será sobre toda a terra. E até aqui, de maneira geral, a gente pode dizer que conhece esse reino de certo modo, está tudo certo, né? Por sinal, o acesso a esse reino, passaporte para entrar nesse reino, é a confissão de Jesus com arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é o que permite o Espírito Santo carimbar o nosso visto. Mas vejam só, um passaporte carimbado permite que a gente acesse o reino, mas não permite que a gente desfrute. Eu tenho visto carimbado para ir para os Estados Unidos e eu não desfrutei dos Estados Unidos. No reino do Senhor, nós precisamos vivenciar esse reino. Não basta nós estarmos somente lá, não basta nós acessarmos somente, mas nós precisamos estar lá para vivenciar e reinar junto com ele, né? No reino do Senhor, se nós não tivermos de acordo com a ordem, falando a linguagem fluente, talvez a gente não desfrute. As leis do reino de Deus, elas já estão escritas, porque eu falei também que tem rei, tem súditos, tem um lugar e tem as leis. As leis já estão escritas, elas nos foram dadas há muitos anos, estão nas escrituras, e eu acho que o Sermão do Monte talvez seja o melhor compilado que expõe as leis do reino de Deus. Eu sugiro que a gente leia, que a gente deseje ler para estar ciente das leis que regem esse reino, para que a gente possa também compreender na profundidade quais são as leis que movem o reino de Deus. Agora, a ordem do reino de Deus, e isso foi uma das coisas que mais me confundiu quando eu estive na Califórnia. A ordem do reino de Deus é honra e justiça. O reino de Deus é honra e justiça. A justiça de Deus não é a justiça que nós esperamos. A justiça de Deus é o tzedakah. A justiça de Deus é a justiça que traz ordem para todas as coisas, tudo retornando ao seu modelo original. Tudo retorna ao seu modelo original. Tudo está debaixo de uma mesma ordem específica. E a honra é porque todas as coisas que estarão no reino de Deus são feitas para honrar a Deus, estarão lá para honrar a Deus. Se a gente não está acostumado a honrar a Deus aqui, lá vai ser mais difícil. Se a gente está acostumado com a nossa justiça própria aqui, lá vai ser mais difícil da gente aceitar a ordem daquele lugar.
a ordem como é que aquele lugar se organiza. E a língua do reino de Deus não é o crentez. A língua do reino de Deus não é falar línguas estranhas. A língua do reino de Deus não é falar, cumprimentar com shalom. A língua do reino de Deus é baseada em honra e fé. Tudo o que se move em honra e fé deve estar na boca do cristão, deve estar na boca daquele que quer ir para o reino. Se nós abrimos a boca para murmurar, para amaldiçoar, para falar palavras torpes, se nós abrimos a nossa boca e tudo que sai dela não honra ou não é um atestado, um testemunho de fé para o nosso Senhor, então nós não falamos a linguagem. Nós não falamos a linguagem. E nós devemos aprender essa linguagem aqui, como quem se aprende uma nova língua. Como que eu aprendo uma nova língua? Primeiro admitindo que eu não sei falar a língua. Admitindo que eu não sei e buscando através das escrituras, buscando através do ouvir, porque a gente aprende ouvindo. Como é que a gente aprende inglês? Como é que a gente aprende uma outra língua? A gente vai para uma escola onde a gente escuta e repete, escuta e repete. Então vamos buscar isso, vamos buscar ouvir a palavra de Deus e repetir isso, triplicar isso na nossa vida, para que a gente possa estar em acordo com a linguagem do reino, né? E uma coisa que o Espírito Santo me falou tão profundamente é que quem não ora, a oração é a nossa fé em ação. A oração é a nossa fé em ação. Porque quando a gente ora, a gente está orando para um Deus que a gente não vê, pedindo algo que a gente espera que aconteça. Tá? É a nossa fé em ação. E quem não ora aqui no mundo é mudo no reino. Quem não ora aqui nessa terra é mudo no reino de Deus. A moeda do reino de Deus, porque eu também disse que o reino também tem uma moeda, a moeda no reino de Deus é a generosidade. Ali em Mateus 6, 20 e 21 fala, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde o ladrão não arromba nem furta, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Generosidade não é só dar, é se doar. É doar tudo o que você tem para o reino. Não estou falando somente financeiramente, mas generosidade é fazer isso inteiro e de coração, mesmo quando a gente não quer. E como eu não queria estar aqui falando hoje. Se tudo que a gente faz aqui na terra é esperando alguma coisa em troca, quando a gente chegar lá no reino, a gente vai sofrer. Se tudo que a gente faz aqui na terra, a gente faz esperando um obrigado, você é muito legal, uma palavra, é óbvio que a gente espera, a gente é carnal. Se você disser que você faz alguma coisa sem esperar, você vai estar mentindo, né? A gente espera, mas se a pessoa não te dá, não se magoe por isso. Glorifique a Deus, porque você fez para o Senhor. Isso é generosidade. Se você fez e a pessoa não te agradeceu, o Senhor te agradecerá. Isso é generosidade. Isso é juntar tesouros no céu. Se a gente não fizer isso aqui, a gente vai chegar lá no céu sem nenhum tostão para desfrutar do reino. O ponto onde eu quero chegar com vocês, depois de ter falado tudo isso, e eu não sei se eu falei claramente ou não, mas o Espírito Santo ainda tem trabalhado muito de cada característica dessas dentro de mim, mas o que eu quero falar para vocês é que, assim, cabe diariamente a nós decidir, diariamente, se a gente quer desfrutar ou quer governar no reino. Né? Se a gente quer moldar, se a gente quer governar, se a gente quer reinar com Cristo, ou se a gente vai entrar no reino para ser governado, para ser moldado. Se a gente vai entrar no reino para aprender lá a linguagem do reino. Se a gente vai entrar no reino para aprender lá. Eu me lembrei muito da Natália, falando sobre isso, porque ela fala sempre o quão é complicado para ela aprender aquela língua daquele país estranho onde ela está, e ela já está lá, ela já está inserida lá, como que ela vive naquele lugar, que sofrimento que é, e que sofrimento será para nós, se nós não estivermos aptos a entrar no reino. Nós teremos que aprender tudo lá. E eu falo para vocês que apesar de que no reino nós estaremos com Cristo, eu quero entrar já sabendo.
Amém? Minha palavra é curta, é breve, eu sei que existe muito ainda para que a gente aprenda sobre isso, muito ainda para que a gente desdobre. Eu tenho lido muito sobre a linguagem do reino, sobre a linguagem da fé, né? E estou fazendo um estudo sobre oração, que está sendo muito válido. Então, a gente tem muito o que falar sobre isso, mas eu ainda não me sinto preparada para falar mais sobre isso aqui. O que eu quero, o que eu queria deixar hoje de mensagem é esse alerta, já que nós estamos nos preparando para morar com Cristo, já que nós somos a noiva, estamos nos preparando para morar com Ele, que nós estejamos prontos para quando aquele dia chegar.